Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em João 14. João 14. Evangelho de João, no capítulo 14. São palavras de Jesus. E essas palavras revelam para mim e para você algo que nós estaríamos vivendo nesse exato momento, nesse tempo. A palavra dele tem duplo sentido aqui. E você vai ver que isso é verdade. João 14, a partir do verso de número 19. Eu vou ler com você 3 versículos. São instruções de Jesus para os seus discípulos. Então eu penso que são instruções para nós. Porque nós somos uma igreja apostólica. O que significa, pastor, uma igreja apostólica? Que crê no ensinamento de Jesus a partir dos 12. Essa igreja que nasceu poderosa, a revelação de Pedro, porque aquilo foi uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fez com que Jesus anunciasse para ele, tu és Cefas, tu é Pedro, e a partir de mim, que sou a pedra principal, e a partir de você, Pedro, o nome Pedro significa fragmento de rocha, eu vou construir uma igreja, um edifício para a morada do Senhor, e as portas do inferno não resistirão a essa igreja. Ali, querido, nasce a igreja em que eu e você pertencemos. As instruções de Jesus aqui é a instrução para os discípulos, mas é a instrução para nós agora. Amém, meus irmãos? Você está junto comigo? João 14, 19. Ainda um pouco, disse Jesus, e o mundo já não mais me verá. Quem é que não vai me ver? O mundo. Mais um pouco e o mundo já não me verá. Não me verá mais. Mas vós, olha o que ele diz para os seus, me vereis. O mundo não me verá, mas vocês me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Que coisa interessante. Será que o mundo está morto nos seus delitos e pecados? Sim. Quem é que enxerga o Senhor então? Os vivos. Diga para o teu irmão, os vivos conseguem enxergar a Deus. Os vivos conseguem enxergar a Deus. Amém, querido? Quem é que consegue enxergar? Os vivos. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, que dia? Quando os homens pensarem que eu não existo mais, ou que eu ainda estou no madeiro morto, vocês que me enxergam, saberão, não, ele está com o Pai. Mas ao mesmo tempo, eu estou nele. Eu ressuscitei nele. E ele também está em mim. Aliás, ele está aqui. Jesus vivo está aqui. Ele está com o Pai? Sim. E o Pai está com ele. Mas ele está onde? Ele está comigo. E eu estou com ele. Mas como é que pode, pastor? Você está me confundindo. Ai, querido, é assim que acontece. Ele está totalmente vivo no meio de nós. E no verso 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, que tem os mandamentos, que os guarda, que os pratica, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei. E aqui, querido, ele termina dizendo, e manifestarei a ele. Aquele que tem o Senhor Jesus como verdade viva dentro dele, este Jesus há de amar, e o Pai também ama. E a Bíblia diz que ele há de manifestar a ele. Sobre essa palavra bendita que eu quero orar com você e pedir que o Senhor fale conosco. Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, justo, fiel, Deus que não há sombra de variação, Deus eterno, Deus que está no meio de nós. Nós te pedimos, papai, que nenhum homem, que nenhum dos visitantes, Pai, do maior ao menor, do menor ao maior, que nenhuma das nossas crianças da Mirim,
que nenhum de nós possamos sair daqui desta noite da mesma maneira que nós entramos. Papai, tem tantas coisas na nação, anunciando coisas ruins. As informações são rápidas na nossa geração, Pai. Mas que a nossa mente esteja totalmente envolvida com o reino. Que o nosso coração esteja totalmente envolvido com as coisas do Senhor. Em Ti há toda a força, em Ti há toda a proteção. Em Ti nós podemos descansar. Eu e a minha casa descansamos no Senhor. Eu e esta igreja descansamos no Senhor. E nós temos a certeza, o Senhor ouvirá do céu. O Senhor perdoará os nossos pecados. O Senhor sarará essa terra. Em nome de Jesus. Faça isso essa noite, papai. E nos revele a tua perfeita vontade. A partir desta palavra bendita. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Jesus está dando as suas últimas instruções. Daqui a pouco, querido, ele vai para o Getsemane. Ele vai orar. Os soldados vão chegar. O Judas vai apontar que é ele. Os discípulos eram bem parecidos com ele. Aliás, quem anda com ele vai se parecendo com ele. Quem anda com ele vai se parecendo com ele. Quem anda com ele vai se parecendo com ele. A ponto dos soldados terem que ter a demonstração de quem era ele. Ou o Judas iria apontar quem era ele. Ele vai ser preso. E ali, queridos discípulos, já não terão mais como falar com o Jesus homem. Ele vai ser sentenciado, ele vai ser humilhado, ele vai ser pendurado no madeiro, ele vai ser posto entre dois salteadores. Daqui a pouco ele vai entregar o seu espírito e ele vai dizer: Pai, está tudo consumado. Tetelestai. Antes de partir desse mundo, ele deixa os seus informados disso. Mas essa palavra, querido, ela tem um duplo sentido. Quando nós olhamos essa palavra de uma forma profética e viva, nós vamos perceber que ele está falando de um Jesus homem que daqui a pouco os homens não vão ver mais. Que daqui a pouco ele não estará mais na terra. A companhia dele, esses homens não vão ter mais. Mas para aqueles que conseguem enxergar além da cruz, ou através do sangue dele, vão perceber que ele está vivo no meio de nós. Jesus está vivo, querido, e ele está no meio de nós. Diga: Jesus está vivo e ele está no meio de nós. Mas para muitos, querido, ele continua morto. Há uma grande quantidade de pessoas, e eu digo a maioria, com a visão ainda turva. Eles estão cegos, imaginando que Jesus ainda está no madeiro. Eles têm uma fé genuína, mas eles estão depositando a sua fé num Deus morto. Eu não sei quantos de vós chegou a crer nesse Jesus morto. A representação dele, muitas vezes, estava no nosso peito. Uma cruz com Jesus morto. A imagem do Jesus morto. Na parede, a referência do Jesus morto. Na nossa vida. Alguém que entregou, que deu tudo, porque a cruz, o resumo dela é amor até o fim. Entregou sua vida e morreu. Por isso eu tenho que ser grato. Mas muitas vezes nós pensamos que na nossa gratidão e na cegueira desse homem que não consegue enxergar mais ele, nós adoramos em função da morte. Pensando que ali foi um ponto final de toda a história. Ele viveu na terra, ele ensinou os 12, mas ele terminou a carreira ali, pastor. Ele foi morto. Há muitas religiões que pregam isso. Há muitas seitas que pregam isso. Que a partir do momento em que ele morreu,
O que ele tinha para ensinar, ele ensinou. Mas aí as outras coisas, aí eles dizem, veio o Maomé, veio Confúcio, veio Buda. Algumas religiões dizem, não, os 12, a igreja do Pedro, o João. E eles vão dizer, querido, que a obra continuou neles, embora seja verdade. Os 12 continuaram a anunciar, mas a verdade de um Jesus agora vivo. Ele está vivo. A cruz não é o fim, a cruz é o começo. Diga para o teu irmão, a cruz não é o fim, querido, a cruz é o começo. Quando ele diz, querido, que os homens já não o veriam mais, ele está dizendo, sim, do Jesus homem, que vai ser morto, e os homens naturais não vão conseguir mais ver ele. Mas ele fala também de uma cegueira, e dessa cegueira, querido, que é que eu vou te dizer a respeito do tempo que nós vivemos hoje, de homens que não conseguem ver Jesus, de homens que têm ainda visão turva, ainda tem uma capa, ainda tem algo tapando os seus olhos, e por mais que eles procurem um caminho, eles não encontram, porque Jesus para eles está morto. Eles buscam Jesus, porque algo dentro deles há um vazio. Todo homem sem Deus tem um vazio, viu, querido? Todo homem sem Deus tem um vazio. Diga para o teu irmão, todo homem sem Deus tem um vazio. Todo ele. Aleluia. Jesus está dizendo, o homem que é cego, ele não consegue entender, mas vocês que me veem, porque o mundo não me vê, mas vocês verão. Ele faz uma separação aqui, de um povo que não enxerga, e de um povo que vê, que tem certeza. Ai, gostei do teu amém, querida. Vou dizer de novo. De um povo que tem certeza. De um povo, querido, que sabe que ele vive e que ele está aqui. Jesus faz uma separação aqui. O mundo não me vê, não consegue me enxergar, mas vós me vereis. Ele vem depois vivo, ressurreto, ele aparece a esses homens. Ele fala disso, é disso que ele está falando também. Mas dali adiante, ele continuou vivo. Ele continua aparecendo. Ai, querido, você já viu ele? Talvez não fisicamente, mas ai, eu tenho certeza, é ele. Ai, esse abalo aqui dentro é ele. Ai, pastor, essa coisa que acontece na nossa mente é ele. Essa paz que vem é ele. Esse perfume é ele. Eu não sei te explicar com palavras, mas eu sei que é ele. Quem o tem não se torna confundido. Ele é ele, querido. Ele é como? Inexplicável, maravilhoso, digno, santo. Ele é o que nós temos de mais especial como igreja. Se há algo que você deve falar dessa igreja é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive, ó tu, Filadélfia. Amém, querido? Existe um povo que vai me ver. E vai saber que eu vivo, que eu estou com o Pai, mas ao mesmo tempo eu estou com você. Olha o que ele diz, eu estou com o Pai, mas ao mesmo tempo eu estou com você. Então o que torna esse homem diferente dos que não veem, daqueles que veem, é a figura natural de Jesus? Não, querido. Primeiro dizer para você o que torna esse homem cego. Vá até 2 Timóteo. Aleluia. Carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta. A palavra é a mesma. Ele vai falar, querido, dos homens que deixaram de enxergar a Deus. Porque ele morreu? Não, querido, ele está vivo. Jesus está vivo. Aleluia. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. Digno, santo, tão maravilhoso. Do verso 1 até o 5.
Paulo escrevendo a Timóteo diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o que ele está escrevendo a Timóteo, querido. Ele não está falando de uma perseguição pela fé cristã que eles estavam passando nesse exato momento. Porque nesse momento eles estavam mandando prender, o inimigo mandava matar, açoitar, por causa da fé cristã, daqueles que se convertiam a Jesus Cristo. Interessante que Paulo faz uma menção aqui, ele escreve a Timóteo, ele não fala da perseguição, mas ele fala que nos finais dos dias, dos tempos, eu penso que do tempo que nós estamos vivendo hoje, seria tempos difíceis e trabalhosos. Mas no verso 2 ele diz por quê? Porque haverão homens amantes de si mesmo, homens que não se rendem a Deus, eles mesmos são o Deus deles, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, homens ingratos, mulheres profanas, jovens sem afeto natural, querido, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, até religioso, que ele está aqui, mas negam a fé e a eficácia dessa fé. Destes, afasta-te. Os tempos são difíceis, mas Paulo faz menção, querido, que tudo se tornaria muito difícil, fruto do distanciamento desses homens de Deus. Estou falando de um povo, querido, que não é você. Aí diz amém se você crê. Jesus está dizendo que tem um povo que é do mundo, de um povo que não o enxerga, de um povo que tem ele como morto, e tem um outro povo que consegue enxergar, que tem visão aberta, que sabe que ele existe. Está claro para você a separação dos dois povos? Quanto há nesse povo que o enxerga? É a minoria. E a maioria? Querido, é esse povo aqui, que torna os dias muito difíceis. Não tenha dúvida, querido, que a nação brasileira, ela passa o que ela está passando, fruto de tudo isso aí que você está vendo, de homens distantes de Deus. Mamon agindo a partir do governo nacional. Se estabeleceu uma casta ali, querido, onde tudo na nossa nação tem que haver a corrupção, a troca, a breganha, a vantagem. Isso vai corroendo, querido, vai virando um câncer, instalado não só numa classe social, mas em todas elas. Você vê, querido, o que acontece agora. São muitos homens querendo aproveitar de uma crise. Muitos dizem é o governo, mas quando nós temos que demonstrar quem nós somos, o que se faz, querido? Tira o proveito no último. Eles aumentam os preços. O que essas pessoas têm de diferente daqueles que estão lá no poder? A diferença é a oportunidade que se tem, né, querido? Alguns têm a oportunidade de pegar pouco, outros têm a oportunidade de pegar muito. Mas o resultado do coração é o mesmo. É por isso que a palavra de Deus diz que esses homens, amantes de si mesmos, eles chegam até ter uma fé genuína, alguns deles. Que fé? Uma fé que aponta para algo, mas eles são cegos num Deus que nada pode fazer. Existe um povo, querido, que está trazendo à existência os frutos do seu modo de viver. Pastor, e o povo que enxerga? Ele também traz o fruto. Aliás, ele também deve trazer à existência o fruto do Deus que eles creem. Querido, você tem visão aberta. Você voa mais alto, meu irmão.
Em nome de Jesus, você tem visão aberta, eu estou profetizando de olhos abertos. Você já me viu falar isso muitas vezes. Recebe o que é teu e distribui, porque nada vai te faltar. Aleluia. Pastor, o que é isso que nós estamos vivendo? O resultado da intimidade ou não com Deus. É o resultado de ser íntimos, de enxergá-lo, de ter certeza. Aliás, daqui a pouco o texto vai dizer para você, de alguém que era certíssimo, de que Deus era Deus para fazer. Separa, querido. Não faça parte do mundo da cegueira, do mundo que busca todas essas coisas. Eles são obstinados. Sabe o que é a palavra obstinado? Eles dão a vida, se necessário for, para ter o que eles sonham. Aí, pastor, e para mim ter o que eu sonho? Alguém já deu a vida por você. Não é uma vida mais de sacrifício, querido. Jesus já pagou o preço, diz amém. E eu vou crer naquilo que eu falo. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm aparência, uma aparência de piedade, de bondade, eles não conseguem crer naquilo que eles falam. Homens que até falam da palavra, até falam. Você sabe que tem gente que até prega, querida, a mesma palavra que você ouve. Mas eles não acreditam naquilo que eles falam. O Jesus vivo para eles não é experimentado. Aliás, eu só posso falar daquilo que eu experimento, né, querido? É por isso que a intimidade vai ser necessária. Ninguém pode falar de um lugar que nunca esteve. Não é? Você não pode falar de um lugar que você não teve ainda. O teu testemunho de vida é diferente do meu. Há lugares que você foi que eu não fui. E quem vai falar melhor desse lugar? É claro que é você. Você esteve lá. Você viveu. Você experimentou. Falar de depressão para mim hoje, ai, querido, eu posso te falar. E Deus me chamou para anunciar não os momentos de dor, mas contar o testemunho para você sair desse lugar também. Porque eu estive lá. Eu vivi 40 dias lá e eu sei. Ah, querido, eu sei bem o que eu vivi dentro de mim. Quem nunca passou não pode dizer. Aliás, fala, é claro que fala. É claro que você pode anunciar, mas experimentei? Não, é diferente. Eu dizia que ser pai é maravilhoso. Até ser pai é incomparável. Muitos sonham em ser mãe. Até não ser é um sonho, mas quando é uma coisa inexplicável de uma vida saindo dentro de você, mulher. Tem muita coisa que nós vivemos, querido, que só nós sabemos. Estou falando de coisa boa, estou falando de dia difícil, estou falando de guerra. Estou falando de algo experimentado. O homem sem Deus, ele chega até a falar, mas ele não crê naquilo que ele fala. Palavras do próprio Paulo para Timóteo, aparência de piedade, mas eles negam a eficácia dessa piedade. Eu creio no que eu ouvi do Senhor. Aliás, não há motivos para duvidar. Ele mudou? Acabou o poder dele? Deixou de me amar? Aí ele era, ontem ele foi um, hoje ele é o outro, amanhã eu já não sei se ele vai existir. Ele é assim? Não. Aí ele me escolheu, mas agora ele está em dúvida. É assim? Ele não tem dúvida alguma. Ele te comprou. Quando você estava, querido, lá nos seus pecados. Ele te comprou quando você era cego. Ele te comprou quando você não tinha motivo nenhum, querido, para caminhar para a vida. Aliás, você caminhava para a morte. Ele mudou os pensamentos a respeito de vós? Ele não mudou. Então por que você deixou de crer no que ele te falou? Se ele não muda, se ele tem todo o poder,
Se Ele continua te amando, que razão eu tenho para duvidar, igreja? Você tem motivos para crer. Você tem motivos para crer, querido. Ai, diga para o teu irmão, continua crendo. O Deus que te falou é fiel, diga para ele. Aleluia. Mas como é que eu vou crer de verdade? Conhecendo. Por isso Ele abriu os seus olhos. Uma das primeiras coisas que Deus fez foi abrir os teus olhos. Você era cego, irmão. Amém? Quantos aqui eram cegos? E o que Ele fez? Abriu os nossos olhos. Quando os olhos foram abertos, querido, você passou a enxergar de uma forma muito clara algumas coisas que você diz, mas que é isso que eu estou fazendo? Algumas coisas foram deixadas rapidamente na nossa vida, não foi assim? Que Deus é esse que eu estou servindo? E os nossos olhos se abriram para Ele. Você sabe que o Saulo lá, ele ficou cego 3 dias, fisicamente 3 dias. Quando ele abriu os olhos, ele nunca mais deixou de contemplar o Rei. Não tinha quem mudasse o coração daquele homem. Paulo passou a viver para Ele, por Ele, em todas as coisas. A visão daquele homem perseguidor, que matava os cristãos, que prendia, que tinha autoridade sobre a vida dele, que era um homem de família, de classe social alta, era um homem reconhecido com patente, deixou tudo para trás. Sabe o que ele disse? Tudo isso não vale nada. O homem de olhos abertos, ele disse, não vale nada. O que é isso diante do meu Deus? O que é isso diante do meu Senhor? O que é isso diante do que eu passei a ter? Amém, amados? Você sabe que até os homens, os próprios discípulos, olhavam para ele e diziam, mas ele não é o Saulo? Que manda prender e manda matar? Se não é o Barnabé, né, querido, ser amigo de verdade, fala assim, não, Deus fez algo na vida dele, deixa ele falar para vocês verem. Foi mais ou menos assim que o Barnabé fez. Deixa o Paulo abrir a boca para vocês notarem. Ele está cheio da presença de Deus na vida dele. É por isso que você deve anunciar, meu querido, no meio desse caos, no meio dessa confusão toda, seu idioma seja um idioma diferente. Anuncie o céu, querido. Filadélfia, vim aqui te fazer um apelo. Anuncie as virtudes do Senhor. Amém, querido? É para anunciar o quê? As virtudes desse Deus. Nós somos um povo de olhos abertos. Para falar, eu preciso o quê? Conhecer, viver, experimentar. Não há como falar dele se eu não tenho intimidade com ele. Quando os nossos olhos se abriram, eu deixei, querido, de contemplar um Deus distante que ficava lá no altar e que eu não tinha acesso a ele. A porta se abriu e eu entrei no átrio e eu fui convidado pelo Espírito a subir os degraus do templo e entrar no lugar santo. Quando eu me deparei com o lugar santo, o Espírito de Deus me disse, pode entrar um pouco mais, porque o véu está rasgado e você está sendo esperado lá no lugar santíssimo, na presença do teu Senhor. Aleluia! Oh! Há muitos, queridos, que passam pela porta, a porta do átrio, e ficam lavando as mãos. Havia uma pia onde eles purificavam as mãos e lavavam ela. Existe parte da igreja lavando as mãos. Eles dão uma saidinha no mundo e eles voltam de novo pela porta e eles lavam as mãos. E de novo eles saem e eles vão dar uma volta lá fora. E eles voltam e lavam as mãos. Qual a experiência deles? O átrio. A mãe passar pela porta é maravilhoso. Mas é o começo. O convite é, venha ter intimidade comigo. Venha saber quem eu sou. Sobe as escadarias. O caminho é subida, viu, querido? É reto, é estreito, plano, mas é olhando para cima.
Amém, igreja? Para falar dele eu preciso conhecer. E quando eu conheço, ai querido, não tem como não ficar contemplando. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ai, você não sabe o que ele falou. Não tem os crentes que são assim? Ele me acordou, ele me despertou. E o que ele te falou, irmão? Ai, uma coisa tão maravilhosa. Ele fica o dia inteiro falando. De quê? Dele. Os que têm experiência com ele, querido, só têm olhos para ele. Eles vivem aquela experiência e eles querem de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Segundo Coríntios 3:18. De quem que você está falando agora? De um povo que tem olhos abertos. Aliás, é disso que eu vim falar. De um povo que tem olhos abertos. Ai, pastor, mas você viu que o mundo, querido, eles estão de olhos fechados. Segundo Coríntios 3:18. Se eu conheço, eu passo a contemplá-lo. É disso que o capítulo 19 de Coríntios, do capítulo 18, na verdade, tem um risquinho aqui em cima dele, eu fico falando 19, mas não é 18. Segundo Coríntios 3:18, amém, queridos? Mas todos nós, com o rosto agora descoberto. Essa palavra é para quem? Para aqueles que enxergam. Com o rosto agora? Com o rosto enxergando agora, querido. Mas com o rosto descoberto. Refletindo como espelho a glória do Senhor. Nós somos agora transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Com o rosto descoberto, eu vou contemplando Ele. Não é que a coisa para, você vai contemplando e vai vivendo. Você vai contemplando e os dias vão passando. Você vai contemplando, querido, e algo maravilhoso vai acontecendo na sua própria vida. Você vai se transformando igual a Ele. Querido, você vai ficar igual a Ele. Diga para o teu irmão, você vai ficar igual a Ele. Você vai ficar igual a Ele, querido. Aleluia. Diga para o teu irmão, você vai ficar parecido com Ele. Aleluia, parecido com Ele. A ponto das pessoas disserem, elas vão dizer, né? Você é bem parecido com o Pai. Você está a cara do seu Pai, querido. Pronto, falei. Como que isso acontece? Contempla. Olha. Fala dele. Anuncia ele. O mundo está querendo transformar você também. É, querido. O mundo também está trabalhando para transformar você. Em quê? No lixo que o mundo é. Todo homem sem Deus, querido. A palavra de Deus diz que ele vira trapo de imundície. Atadura de ferida inflamada. Que dois extremos, querido. Você é semelhante ao Senhor. Estou com olhos abertos dizendo, você é semelhante ao Senhor. Você é semelhante ao Senhor. Você vai refletir a glória dele aqui na terra. Você crê? Refletindo como espelho a glória desse Deus maravilhoso. É aí, querido, contemplando que eu sou transformado. Olha que coisa maravilhosa. Eu falo dele, eu anuncio ele, eu amo ele, eu louvo ele, e algo dentro de mim vai acontecendo. Você não é o mesmo homem mais. Você não é a mesma mulher mais. Você crê? Se for homem, você diz homem. Se for mulher, você diz mulher.
mas anuncia para ele: você não é mais o mesmo homem, você não é mais a mesma mulher. Agora eu posso voltar para o texto inicial para compreender o que Jesus está dizendo. Aleluia. No verso 21 ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, quem são estes? Os que têm os olhos abertos, que contempla, que adora. Aqueles que andam nos meus mandamentos, que pratica, este de verdade é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai também. Querido, o céu todo ama e protege você. O que me pode fazer o homem, né, querido? O céu todo ama você. O Pai ama você, o Filho ama você, os anjos amam você. Amém, querido? Eles amam o que Deus ama. O Espírito Santo ama você. Aqueles que são amados do meu Pai, eu também amarei. E ele diz: e eu vou manifestar a eles. Ele vai o quê? Manifestar. No original, no grego, essa palavra significa trazer visível o que era invisível. O manifestar aqui, querido, é tornar o invisível em algo visível. O que era invisível? A palavra que ele tinha te dado. Você creu, você tem louvado isso, amém, querido? Mas falar que você tocou, não. Os que andam na fé não toca para louvar, não enxerga a coisa pronta para louvar, mas eles louvam. Quando o Senhor Jesus diz que há de se manifestar, é o mesmo que dizer: tudo que eu te prometi eu vou fazer. Tudo que era invisível para você, eu vou tornar visível. Tudo que era invisível, eu vou tornar visível. Diga: tudo que era invisível, mas que eu creio, vai se tornar visível, notório. Vou tocar com as minhas próprias mãos, porque o Deus que prometeu é fiel para fazer, é fiel para cumprir. Aleluia. Vou ver e vou tocar. Diga para o teu irmão: você vai ver e vai tocar, querido. Deus maravilhoso, Ele toca nos sentidos, querido, para você tomar, querido, essa verdade para dentro de você. Ele toca onde? Primeiro Ele toca nos olhos e te faz enxergar. Depois Ele toca nos ouvidos e Ele tira o que estava tapando e você passa a ouvi-lo. Quantos aqui ouvem o Espírito Santo? Quantos aqui ouvem o Espírito Santo? Mas Ele fala, pastor, Ele fala todo o tempo, querido. Eu estou aqui pregando com você, estou ouvindo Ele. Descobri isso depois de tempo. Ó, querido, demorou muitos anos. Mas por quê? Porque eu tinha os ouvidos tapados. Ai, querido, eu era um tapado. Pronto, falei. Cego, tapado. Falava cada coisa, querido. E achava que estava certo. E teimava. Tinha um Jesus no peito, numa cruz. Eu me lembro da minha infância, tinha um senhorzinho aqui no bairro Santa Cruz, ele trabalhava com um ferro velho. Toda casa que o pessoal mudava, né? As famílias mudavam, nós corríamos lá, nós ficávamos lá, eu e mais alguns colegas, ficava olhando, a hora que a mudança ia embora, a gente corria lá para ver se tinha alumínio, panela, cabo de cobre. E a gente corria lá vender para esse senhor, dava lá um dinheirinho. A gente corria para o bar, comprar bolinha de gude, doce. Então a gente fazia muito disso. E a gente tinha contato com esse senhor. Ele era um senhor da congregação. E um dia eu fui lá, vender o cobre, e ele viu que eu tinha um Jesus morto aqui. E ele virou para mim e disse: se você tivesse um monte desse aí, eu comprava tudo como ferro velho. Eu quis voar no pescoço dele. Mas como é que o senhor fala isso? Isso aqui é Jesus. E ele falava para mim: menino, mas Jesus não é isso aí não.
traz lá um caminhão. Aí juntou os meus amigos. Ah, o senhor é... E falamos um monte para ele. Querido, ele estava certo. Aquilo era obra das mãos dos homens. Jesus está vivo. Jesus está vivo, querido. A prova disso é que ele abriu os seus olhos. E depois trocou nos outros sentidos. Fez seus ouvidos ouvirem. Ah, se você chegar numa encruzilhada e não saber ir nem pela direita nem pela esquerda, eis que ouvirás atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Homens e mulheres de ouvidos abertos. E depois, tocou na sua maneira de falar. Por isso que você não pode falar a linguagem do mundo, querido. O mundo está dizendo, ó, de mal a pior, viu? Tudo está perdido. Você viu? Você viu? Querido, que tem gente querendo contar a desgraça primeiro. Aí vou mandar primeiro um anúncio aqui que ninguém mandou ainda. Eu fui chamado para anunciar coisas boas. Filadélfia, você foi chamada para anunciar que Jesus é bom. E que Ele salva. E que Ele reina. Que Ele transforma. Amém, querido? Eu manifestarei a estes. Eu vou tornar notório o que era invisível. Eu vou fazer você ouvir o que você não conseguiu ouvir. Eu vou tornar conhecido o que era desconhecido. Quantos creem? Que de maneira nós devemos crer? Eu estou encerrando aqui. Ai, querido, você tem que estar muito certo disso. Que Ele vai manifestar mais do que certo, certíssimo. Quer ver o exemplo? Romanos 4, estou terminando. Romanos 4. Por que essa palavra é possível para você? Porque você é um povo de olhos abertos. Essa palavra não é para o ímpio, querido. Essa palavra não é para o mundo. Embora Ele tem prazer que todos passem pela porta. Você que teve a visão aberta, ampliada, os ouvidos deixaram de ser tapados, você que anuncia as boas novas, é para você essa palavra. Romanos 4, você encontrou? Do verso 17 até o 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí. Perante naquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Ele vivifica os mortos. Aliás, quem aqui estava morto, querido, e reviveu? Ah, não me olha assim não, querido, todos nós, viu? Aceitou Jesus? Você estava morto e reviveu. Diga para o teu irmão, você estava morto e reviveu, viu? Você estava morto e reviveu. Amém, querido? Aqueles que vivificaram foram chamados, queridos, estes a viver uma nova realidade. Verso 18, o qual em esperança creu contra a esperança. Está falando de Abraão, viu, querido? Qual é a esperança que ele tinha? Humanamente? Nenhuma, mas ele creu até contra a esperança. Que seria feito pai de muitas nações. Por que ele cria? Conforme o que lhe fora dito. Quem que falou para ele? O Deus que não falha. Então ele creu. Assim será a tua descendência. E a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Diga, Abraão não enfraqueceu na fé. Querido, ele nem se atentou para o seu próprio corpo. Sabe, olhar do lado, olhar para si mesmo. A Bíblia diz, querido, que o seu corpo já estava amortecido. Pois ele era um homem de 100 anos. Querido, não era um homem diferente de nós não, querido. O tempo passou para ele, está passando para nós. E com 100 anos, querido, é muito diferente de 20. Ai, mas não tinha um corpo assim, não, querido, estava velhinho mesmo.
Nem tampouco ele olhou para o amortecimento do vento da Sara. Uma mulher que também tinha praticamente quase 100 anos, o vento já estava seco. Possibilidade de ter filho, humana? Nenhuma. Mas ele creu. Por quê? Porque havia uma palavra. Ele não duvidou da promessa de Deus. Querido, isso é maravilhoso para você anunciar hoje. Diga para o teu irmão, ele não duvidou da promessa de Deus. A Bíblia diz que ele não se tornou incrédulo, mas ele foi fortificado na fé, fortalecido na fé, dando glória a Deus. E o verso 21 eu termino dizendo, e estando ele certíssimo, coisa linda, amo isso aqui, grifei aqui, mas bem grifado, estando ele certíssimo, não tem sombra de variação, não tem dúvida de que o que ele tinha prometido, esse Deus também é poderoso para fazer. O Deus que prometeu, ele também é poderoso para fazer. Sabe qual é a diferença, querido? E eu vou terminar aqui. Dos cegos. Não é a fé, querido. Eu chego a dizer que tem muitos homens cegos lá fora que têm uma fé às vezes maior do que os homens de olhos abertos. Ai, aquele homem tem tanta fé. Tem mesmo. Mas a fé é genuína? Genuína, verdadeira. Para obter algo, querido, eles pagam um preço. Eles não hesitam. Eles oscilam? Não, tem alguns que são constantes na fé. Mas por que não rompe, pastor? Porque a fé deles está no Deus errado. Até mesmo num Jesus que para eles está morto. Alguns deles chegam a dizer, se o filho não poder fazer, a mãe vai fazer. Eles depositam toda a fé deles na mãe. E a mãe também não pode fazer. Homens e mulheres de olhos fechados, que acham até que estão no caminho. Mas conforme eles vão caminhando, sem eles perceberem, eles mudam de direção o tempo todo. Eles já não sabem nem onde eles estão, nem para quem clamar, nem para quem pedir. Lembra quando Paulo entrou em Atenas? A Bíblia diz que os gregos, queridos, eles levantaram altares para tudo quanto é Deus. Até mesmo para o Deus desconhecido. Eles ouviram falar. Mas de um Deus que eles não conheciam. Na dúvida, levanta altar para ele também. Você não conhece pessoas assim lá fora? Aí põe a coisa no pulso, eles põem. Põe a coisa no tornozelo, eles colocam. Põe o terço no pescoço, eles põem. Põe a ruda atrás da orelha, eles também colocam. Põe a ferradura na porta, vou pôr. Põe as 7 ervas no vaso, eles põem. E eles fazem isso como? Com muita fé. Joga o sal grosso, eles jogam. Pula as ondas, eles pulam. Pisa na brasa, tem alguns que pisam. Cegos. Quanta cegueira. Eu sou um Deus vivo. Já paguei todo o preço. Já paguei todo o preço. Para vivificar você. E aquele que eu prometi, eu sou capaz. Nada vai me impedir. Crise não impede. Governo não impede. Muitos homens não impedem.
os demônios, uma legião, o pastor se levantou. Não impede, querido. O Deus que prometeu, Ele é e poderoso para cumprir. Amém, querido? Que você saia hoje daqui, querido, realmente declarando: nós não seremos abalados. Mas é uma batalha, é mesmo. Ninguém está dizendo que os dias são fáceis. Paulo escrevendo a Timóteo, querido, 2000 anos atrás, ele disse: lá no futuro os dias vão ser turbulentos, trabalhosos. Mas o Deus que fez no passado faz hoje e fará amanhã.